Sandra Maique Veiga colocando a fala sobre a ditadura e o desrespeito do Bolsonaro. Essa falta assim, a história acabou, sabe, essas coisas que eles começaram a dizer no início do neoliberalismo, essas coisas agora aqui no Brasil estão se aprofundando, e isso entra no imaginário, isso entra no simbolismo, isso entra na cabeça das massas que não são politizadas, né? Então, quando a gente fala da classe operária, hoje em dia na CSN tem 12% só de operários que fizeram a greve, uma greve, porque o resto nunca fez greve, o resto está massacrado com esse sindicato pelego há anos. Então, é um recomeço que a gente tem que fazer. E eu acho que toda essa coisa da linguagem é muito importante. Então, eu acho que direito de expressão não é poder falar qualquer coisa, entendeu? Eu acho que tem princípios aí, tem coisas que não podem ser ditas, não podem ser propagadas. Eu queria ver se a gente debatia um pouquinho isso, porque é uma questão complicada. Tá, vamos só fazer todas as perguntas, e aí a gente... O Pedro já tem até falado um pouco a respeito dessa situação em relação ao Bolsonaro, né? Mas, isso, por favor. então, já foi falado um pouco em relação a essa situação do Bolsonaro, né? E a gente está contrapondo aí essa política do Bolsonaro. Mas, caso a gente consiga derrubar o Bolsonaro, aí o Mourão assuma como é que fica essa posição, né, em relação ao Mourão, a ele assumir a presidência, né? Então, assim, eu acho que também não vai ser bom para a gente, mas eu gostaria que falasse um pouco mais, inclusive já foi falado a respeito disso. Sebastião, o Toninho falou da questão do pega ladrão. A gente tem esse grito aqui em Volta Redonda. Dia 8 de maio, o MBL marcou uma audiência na Câmara de Vereadores, acho que é 19 horas, convidando, sem mandar o convite para as pessoas, o Danilo do PSOL e a Inês do PT. Hoje a gente não tinha PT em Volta Redonda, mas hoje o presidente do PT é o Zé Omar. E eu acho que aqui a gente tem que imaginar o que a gente pode fazer nesse dia, se a gente vai para lá combater o MBL, porque o MBL é o pega ladrão aqui no Volta Redonda. Teve a empresa de fake news também que elegeu Bolsonaro, é de Barra Mansa. E Volta Redonda 80% e Barra Mansa 87% e Resende 75% votaram em Bolsonaro na questão das fake news. Então acho que a gente tem que aqui, por exemplo, a gente tem o núcleo de Volta Redonda, o comitê que vai ser fundado aqui dia 30, a gente tem o sindicato aberto para todas as esquerdas que vai combater o fascismo. A gente quer também combater esse tipo de coisa que está acontecendo. O MBL crescendo muito em Volta Redonda e a gente não tem esse combate ferrenho contra eles. Então eu quero que o Toninho fala mais sobre isso, porque o Pega Ladrão está em Volta Redonda. A gente, na eleição da Dilma, a gente trabalhou em eleger ela por saber que ela era um projeto a favor do trabalhador. Fomos lá também tentar eleger o Haddad, porque era o Haddad o projeto do trabalhador, porque o Lula foi proibido de participar. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que unir forças, nós de esquerda, nós que defendemos social, que defendemos a democracia, para combater esse fascismo. Que esse fascismo, ele grita de várias formas. Então o MBL é o núcleo dele, que está crescendo muito em Volta Redonda e região, que a gente tem que combater. Quem é? Agora, Rosane, depois Elmar e João. Diante do que o Toninho falou, da censura, eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco quem é esse tal de Gentili, para saber o que ele está falando. O cara fez um filme onde tem uma cena que um pedófilo pede para duas crianças masturbarem. Um filme para o público infantil. O cara tira foto no Dia dos Namorados com uma cabra, falando que está comemorando o Dia dos Namorados.
dizer, os protetores dos animais, vão em cima desse cara. Tem que ir. O cara, ele é a execração do ser humano. Ele é pesado. Esfregar um documento oficial nas partes íntimas. Isso daí, se fosse um documento oficial, porque ele colocou um carro estacionado no lugar errado, seria passível de punição grave. Isso no meu sentido. Isso não tem nada a ver com censura. Isso tem a ver com direito a proteção, a própria proteção da gente. Porque esse cara pode ver esse vídeo agora e depois querer falar alguma coisa de mim ou querer fazer uma coisa obscena. E antes dele fazer alguma coisa, eu já dou na cara, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a polícia vai ter que fazer alguma coisa. Porque eu vou gritar muito até fazerem alguma coisa. É totalmente diferente das censuras que tinham antigamente, por exemplo, com o Chico Buarque, com você própria, com várias outras pessoas. Até censura que eu passei de editor chegar para mim e falar assim, eu quero a matéria assim. Né? Que é o que o jornalismo passa todo dia. Então, assim, há uma diferença muito grande entre a pessoa passar da barreira do direito do outro e da ética, do respeito, e principalmente o respeito às mulheres. Isso vale para o Gentili, isso vale muito para o presidente que assumiu a República do Brasil e está achando que isso daqui é lixo. Então, assim, a gente viaja para fora do Brasil e as pessoas falam assim, você é brasileira? Sou. É do Rio de Janeiro? Sou. Eu notei pelo seu modo de andar. Então, quer dizer, a gente passa isso, e isso é o mínimo que você passa. Como gringo vi, você está andando na praia do Rio de Janeiro e um cara pega você com roupa fechada aqui em cima, um cara pega de um lado e o outro pega do outro. Só que não sabiam que eu tinha um irmão de 1,90 m. Então, assim, esse tipo de coisa, eu consegui me desvencilhar. Mas e as meninas de 15 anos que estão passando ali na rua e estão com fome? E aí o presidente da República falar isso não é questão de censura. Isso é questão de respeito. É totalmente diferente. Quem é o próximo? Gilmar. Isso, vem pra cá. Oi. A gente não combinou, né? Não, de jeito Bom, nenhum. primeiramente, foi muito importante esses 2 dias que passamos aqui, aprendemos bastante. E qual a mensagem que você deixa para nós que, com certeza, estamos aqui na ponta da linha, ansiosos e temerosos pelo futuro dos trabalhadores? Qual a mensagem que você deixa para que a gente continue dando continuidade a esse processo de aprendizado e de combater tudo isso que está colocado para nós aqui, esses desafios todos, que é combater o governo, combater o fascismo e combater a pelegada e a mídia principalmente. A gente sabe que você falou de muitas coisas aí que poderiam ter sido feitas, não foram feitas, e como é que a gente retoma para ser feito agora? Quem é o próximo? Acabou? Acabou? Não, João. Não tem. Eliane, pode falar, né? Você deixa. Fica em pé, por favor. Primeiras damas. Não, põe em casa. A Eliane é do Sim de Justiça. Bom, gente, essa questão da liberdade de expressão, eu acho que está havendo uma confusão. Concordo com a Sandra plenamente que ninguém tem o direito de falar que vai matar, que vai metralhar, que as mulheres estão sendo oferecidas aí, ninguém tem esse direito de falar. Agora, como que se vai controlar isso é que é o X da questão. O que nós não podemos é legitimar a nossa justiça, que nós sabemos que hoje eles vão utilizar essa condenação contra o Gentili amanhã sobre nós. É essa questão que está colocada. A questão do Gentili e outros, o próprio Bolsonaro, as falas dele, o que eu acho, Sandra, é que quem tem que acertar as contas somos nós, é um movimento. Tá? É o movimento, é quando o filho do Bolsonaro chegou numa universidade agora e as mulheres começaram a gritar, os estudantes começaram, ele não, é isso mesmo, ele não. Eu acho que a gente não tem que pedir a justiça para tutelar esse direito. Nós temos que reivindicar e dizer, você não vai dizer mais isso sobre as mulheres. Nós temos que cobrar deles, o movimento, as mulheres. E não pedir que o juiz, tipo um Moro, venha dizer isso. Beleza, eu vou tutelar o seu direito e amanhã também eu vou caçar a sua voz. Então, é o que está colocado.
Então, eu concordo plenamente que eles não podem dizer, mas eu acho que a gente não tem que legitimar a justiça burguesa isso, porque eles vão virar isso contra nós. Essa é a questão, entendeu? Que está colocada, assim como Gentili é execrável mesmo, é um sujeito que temos asco, mas, mais uma vez eu digo, essa condenação contra o Gentili, e eu concordo nesse sentido, vai ser uma condenação também contra do Vivier, que é o nosso favor, não é verdade? E amanhã, quando eu falar fora Bolsonaro, Eliane, você vai ser processada, condenada, porque você está falando contra um presidente da República. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, porque isso se confunde, fica difícil explicar para os trabalhadores a respeito disso. Entendeu? Então, eu acho que o que está havendo é uma confusão de como tutelar esse direito. Esse é o problema que está colocado. Pessoal, existe um movimento na Índia que se chama Gapi. Gapi são mulheres que se vestem com sarongues vermelhos e vão na casa do estuprador, e vão na casa daquele que tem a noiva de 12 anos e quebram o pau com ele. Aqui nós temos a Maria da Penha. E os juizados criminais estão lotados de gente pobre e é indefensável. A Maria da Penha é uma lei indefensável, é condenação. Só os pobres. Nós soubemos que o candidato do PMDB do Rio de Janeiro dava uma coça na mulher todo dia de manhã, à tarde e à noite. Nada aconteceu com ele. Nada aconteceu com ele. Nós sabemos que temos também, é verdade, uma esquerda punitivista. Uma esquerda que nos proibia de colocar o braço na porta do nosso carro para dirigir. Depois ela nos proibiu de fumar. Depois ela nos proibiu, ela nos colocou uma caixinha para fazer curativo, que não tinha um band-aid, um esparadrapo. Depois eles revogaram. Depois eles colocaram, e o Estado vai entrando na nossa casa, e o Ministério Público quer saber por que seu filho não foi à aula no dia anterior, e ele entra dentro da sua casa e ele te prende. A partir do momento que a gente empodera o Estado, ele pega uma lei de terrorismo, e diz, o MST tem que ser colocado na ilegalidade. Companheiros, cuidado com aquilo que você pede para o Estado. Cuidado com aquilo que você pede para o Estado tutelar. Bolsonaro, Danilo Gentili, são pessoas execráveis? São. Mas não peça para o Estado calar a eles, porque eles calarão a nós. E aí, a lição das gapis da Índia é a nossa lição. Quando o MBL falou, a gente fala o contrário. Quando o MBL age, a causa operária dá uma coça no MBL no meio da rua. Isso tem sido feito a todo tempo, a toda hora. Quando mandaram naquele movimento de 2013, o Toninho baixar a bandeira, o Toninho falou, olha, você vai baixar a bandeira de qualquer outro. Eu tenho 40 anos de luta contra a ditadura. A minha bandeira você não vai baixar. E o Toninho não pediu para o Estado. O Toninho, causa operária, não chamou a polícia para socorrer. Nós tivemos o exemplo aqui que ele deu aqui. 5.611 mortos pela polícia. Suzano matou um cunhadinho e a gente achou que aquilo era... Nós temos que resolver. As milícias operárias é uma tarefa colocada para a classe operária para ontem. Para ontem. Há 2 anos eu venho ao movimento operário de Volta Redonda e dizemos, companheiro, nós precisamos fazer o comitê de autodefesa. Nós precisamos fazer. Nós precisamos nos defender. Há 2 anos eu venho como companheiro, meu partido está muito preocupado. Nós precisamos fazer os comitês de autodefesa. Essa é uma tarefa para ontem. No dia 30 nós vamos aqui nos encontrar com aqueles que não seguram a nossa garganta, porque não pode gritar Lula livre,
Porque não pode gritar fora Bolsonaro e todos os golpistas. Dia 30, nós vamos nos reunir com aqueles que nos deixam falar, com aqueles que não retiram e raspam do boletim a palavra fora Bolsonaro, como esse boletim do 1º de maio vai sair com a palavra raspada, fora Bolsonaro, fora todos os golpistas. Pergunta? Companheiro, é um desabafo. Eu não tenho muito a dizer. Muito obrigado. Queria encerrar, né, pela hora. Nós temos aí algumas conversas para fazer com alguns companheiros. Queria agradecer a todo mundo que participou com a gente. A companheira disponibilizou na internet, tem gente também que nos assistiu, até de outros países, né? Então, é bom também que fica à disposição para a gente rever, reiterar o convite para o pessoal assistir às aulas no YouTube, no Causa Operária TV, para a gente reforçar esse conhecimento, que a gente desenvolva outras atividades em outros lugares, né? Para dar sequência a essa discussão. Acho que é importante, inclusive, que não tem problema que surja entre a gente polêmica, isso é salutar, que vai mostrar, esse debate vai surgir aí um amadurecimento, uma compreensão, que às vezes não começa, a gente não tem a perfeita sintonia e a gente vai se ajustando, né? Queria falar rapidamente das questões que foram levantadas, não para a gente fazer todo o debate. Acho até que alguns temas a gente deveria promover uma discussão, que acho que é salutar para a esquerda, né? O problema da liberdade de imprensa, o problema de como enfrentar a direita de um ponto de vista prático, como essa questão que o companheiro Sebastião levantou. Vou falar sobre o assunto, mas acho que é uma coisa que nós temos que debater no Comitê Lula Livre e tudo mais, de maneira como o próprio companheiro está propondo. Então, sobre o problema primeiro sobre o problema da liberdade de expressão, né? Liberdade só é liberdade se ela não tiver restrição, certo? Se a gente diz o seguinte, você pode falar o que você quiser, desde que não fale mal de mim, isso aí já não é liberdade, certo? Então, e veja só, nós não podemos conceber ninguém, está vendo aquele cartaz ali, ó? Os professores estão sendo perseguidos, porque tem gente da direita denunciando, né? Aqui tem vários professores, que não pode falar mal do Bolsonaro na escola. Eu já tive várias denúncias na ouvidoria do Estado de São Paulo. Tem professores sendo demitidos. Quem é que julga isso? O Judiciário. Não dou o direito do Judiciário julgar nenhum professor. Não dou o direito de julgar ninguém que se opõe ao regime. Por que eu vou dar o direito de que o Judiciário julgue um bolsonarista? Porque a gente viu isso aí no caso da prisão do Lula. Quando eles queriam prender o Lula para fingir que havia justiça no Brasil, eles foram lá, caçaram o mandato do Maluf de maneira ilegal. Nós somos contra a maneira como eles fizeram. Nem no plenário caçaram o Bolsonaro. Olha o que estão fazendo com o Sérgio Cabral. Vamos ser sinceros, isso aí não tem nada a ver com o fato de que ele é ladrão. Porque o Alckmin não é melhor do que ele. Tá certo? Nenhum político da burguesia se elegeu sem fazer o que. O Moreira Franco é menos ladrão do que o Sérgio Cabral? De maneira nenhuma. É um processo de perseguição política. Tá certo? Do Aécio Neves. Tá certo? Então, por exemplo, quando a gente fala liberdade para Lula e para todos os presos políticos, nós, por exemplo, não estamos falando liberdade para o Sérgio Cabral. Tá certo? Porque aquilo que ele fez, tá certo? Como parte do esquema político, o que nós vamos falar? O que tem que prender todos os políticos no Brasil que receberam o financiamento da burguesia? Inviável. Teria que prender 5 milhões de pessoas. Tá certo? Todos os caras que foram candidatos a vereador em Volta Redonda pelos partidos da burguesia receberam financiamento das empresas. Imagina, só que em Volta Redonda ia ter mais de 2 mil caras presos. Tá certo? Todos os candidatos a deputados que receberam financiamento. Então, obviamente que a gente não pode, a não ser, veja só, nós tivéssemos um governo revolucionário, falando, vamos prender esses caras porque eles agiram contra os trabalhadores. Isso é outra coisa. Agora, nós vamos cair é um golpe, entendeu? É óbvio, veja, agora há um processo de cassação do prefeito do Rio de Janeiro. O que é isso? É um golpe eleitoral. Eles querem caçar o quê? Eles vão botar alguém melhor do que o Crivella no lugar? Logicamente que não. Eles estão numa política de desmoralizar o cara que o povo escolheu, que a gente acha que é uma bosta, tá certo? Para botar no lugar um cara que o povo não escolheu, tá certo? Para fazer com que alguém fature em cima eleitoralmente nas próximas eleições. Nós não fomos favoráveis nem à prisão do Temer. O Temer foi preso sem julgamento, sem direito à defesa. E teve gente da esquerda que comemorou que o Temer fosse preso. Negócio absurdo. Nós não podemos aprovar, defender a violação dos direitos democráticos. Porque se a gente aceita isso para a esquerda,
A justiça, veja só, se a gente aceita, nós não Aceita somos, pra direito. nós somos favoráveis, se for o caso, quebrar a cara do Gentili. Tá certo? Mas nós não É somos isso que eu favoráveis- queria. Nós não somos favoráveis a que o judiciário condene o Gentili, porque senão vai poder condenar os professores. E nós não vamos ter direito de falar, não, Gentili, tudo bem. O Bolsonaro, tudo bem. Então, nós não concordamos que o Bolsonaro fale o que ele fala, nós não queremos que ele fale. Nós não queremos nenhuma lei que proíba ele de falar o que ele quiser. Tá certo? Porque nisso consiste a liberdade de expressão. Porque a hora que tiver alguém que pode controlar o que o presidente da República pode ou não pode falar, imagina eu que sou um simples cidadão. Imagina você, imagina um negro da periferia, vai ter direito a falar nada. Se abrir a boca já está preso, só por ter falado. Que é, tá certo? Então, veja, é um problema, é muito claro esse problema. Agora, eu queria chamar a atenção que uma parte da esquerda, que faz esse tipo de pregação, e não é os companheiros aqui que são ativistas, não toma nenhuma atitude concreta. Se eu sou deputado no parlamento, quando o Bolsonaro fez aquilo com a Maria do Rosário, tinha que juntar uma turma e ir lá e quebrar a cara dele. É assim que faz. Pô. Não é procurar o judiciário para vamos condenar o Bolsonaro. Nós vamos lá e vamos quebrar a cara dele. Ninguém vai falar assim de uma companheira minha. Ninguém vai falar assim de uma companheira do meu partido. Se entrar alguém aqui e vir ofender a Sandra, nós vamos lá dar queixa na polícia. Não, tem que botar o cara, descer o malho no companheiro, pegar os companheiros aqui da Constituição Civil que sabem pegar no pesado e quebrar os dentes do cara. É assim que tem que fazer. É assim que os trabalhadores têm que fazer justiça. Não vão ficar, o pessoal vai lá no campo e atira nos sem terra que nem como se estivesse matando mosca. Tá certo? São seres humanos, são valorosos trabalhadores. E a gente vai falar, não, nós não vamos reclamar para o judiciário. Vamos abrir uma reclamação no Ministério Público. Ó, é isso que eles querem que a gente faça. Nós não vamos conceder esse poder. Isso aí é um dos erros do fascismo. Esperar que o Estado, que as instituições da burguesia vão defender os trabalhadores. Nunca isso aconteceu. É uma ilusão. Tá certo? Aquele que está falando que o direito das mulheres vai ser defendido pelo judiciário golpista. O direito das mulheres só vai ser defendido pela própria classe trabalhadora e, em primeiro lugar, pelas próprias mulheres. Porque até nós, homens, temos muita dificuldade nas nossas organizações de garantir esses direitos. Se as mulheres não se levantarem e defenderem, através da luta, eu estou totalmente de acordo com a Eliane. Então, agora eu acho que é um tema que nós temos que debater mais. Estou de acordo com a companheira Sandra nesse sentido. Tá certo? Agora, é preciso... Eu chamo a atenção também para o pessoal ler um texto que está na nossa imprensa. A liberdade de imprensa é a classe trabalhadora do troço. Para a gente entender bem esse problema. Nós não queremos censurar nenhum órgão de imprensa. Tá certo? Porque se a gente puder censurar o que o Globo vai dizer, eles também vão ter direito de censurar o jornal Causa Operária. Tá certo? Então, não, se a gente depois da manhã de tomar o governo, aí a gente toma as medidas necessárias, tem que quebrar o monopólio da Globo. Tá certo? Aí a gente vai proibir por outro motivo, porque nós estamos no comando do Estado. Mas hoje, na sociedade que nós vivemos, se a gente der o direito, né, deles, humorista, o cara é humorista, é a profissão dele falar besteira. A gente tem umas besteiras que a gente gosta, a gente ri, e tem umas outras que tem vontade de ir lá e quebrar a cara dele, como essa que o Gentili falou. Não, Tá isso não é Agora, só que nós não vamos, a nossa política é, em momento nenhum, fortalecer o judiciário. É como fortalecer a repressão. A gente acha um absurdo, né, que em manifestações dos trabalhadores, as organizações de trabalhadores chamam a PM para ajudar na segurança. Porque se a gente consegue que quem vai dar segurança para a gente é a polícia, na hora que ela vir descer o malho na gente, nós vamos reclamar e vamos falar, não, estamos garantindo a segurança de vocês. É que vocês não podem entrar na rua aqui, porque senão vocês vão, pode ser atropelado. Então nós estamos batendo vocês para vocês não se machucarem. Não é assim que a polícia faz, é para o nosso próprio bem que nós estamos apanhando. Né? Nós não podemos fortalecer. É como a esquerda que defendeu as UPPs no Rio de Janeiro, né? Que é um reforçamento da segurança do inimigo. Como a esquerda que fala que tem que dar melhores condições de trabalho para a polícia. Eu quero que a polícia morra à míngua. Tá certo? Que de preferência que as armas deles não funcionem, que emperrem tudo para não poder atirar nos trabalhadores. Que a polícia funcionar é um perigo. Eles acham que os negros são inimigos, nós somos tudo bandido. Né? Que a gente que é de esquerda, o companheiro estava contando, o cara para o carro da pessoa e não trata com... Uma coisa, se o cara é branco, né? Se está de paletó e gravata, pode ser o pior ladrão do mundo. Agora, se for um negro, o cara está lá, às vezes, ele tem condição de comprar um carro, o cara já olha, você roubou esse carro aí, negão. Né? O tratamento é o tratamento. Então, para que eu vou querer reforçar esse aparato repressivo? É o caso do judiciário, é o caso da polícia. Né? Bom, sobre o problema do Bolsonaro e do Mourão, nós entendemos o seguinte, tem duas questões rapidamente que são fundamentais. Um problema, é evidente que o Mourão
ele é um elemento tão ou até mais perigoso do que o próprio Bolsonaro. Tá certo? E um dos problemas é que ele é um cara que disfarça. Né? Ele é como um político burguês. Você pega o Bolsonaro, ele é um político burguês, mas ele é um político que não foi devidamente preparado. Está cheio desses caras assim, a Damares, por exemplo. A Damares é uma política burguesa sem grande preparo. Então ela vai lá, fala besteira, né? O pessoal ridiculariza o que ela fala. Se você já pegar uma senadora do PSDB, não fala daquele jeito estrambelhado dela, mas é pior do que ela, né? Porque ela é mais preparada para ferrar com a vida do povo. Né? O caso do Bolsonaro é muito semelhante em relação ao Mourão. É general, é um cara preparado há anos e anos aí na estrutura da cúpula do Exército, sendo preparado para ser um cara que defende a ditadura, que defende o massacre do povo. Ele é favorável a acabar com o 13º, acabar com tudo. Num certo sentido, nisso aí ele é igualzinho ao Bolsonaro. Né? Mas ele, inclusive, é de um partido mais forte, que é o Partido dos Militares. Que é a verdadeira força do atual governo reside nisso aí, porque o partido do Bolsonaro é um partido de brinquedo. Né? Amanhã, depois da burguesia se divide, 56 deputados deles aí vão parar em 5 partidos diferentes. Já os militares, nós vão estar lá, estão no Exército, tiveram 50 anos atrás, eles continuam no mesmo partido. É o partido que é comprado pelos Estados Unidos, que finge que é nacionalista, mas não defende nada do interesse do povo brasileiro. Né? Agora, nós temos que ter claro o seguinte, duas coisas. Primeiro, bom, nesse sentido, nós não defendemos só o Fora Bolsonaro, nós defendemos o Fora Bolsonaro e todos os golpistas, todos eles. Agora, é claro, quando você faz uma propaganda, né, que nem nós defendemos liberdade para o Lula e todos os presos políticos. E quando você faz a propaganda, o eixo é aquilo que é mais importante, que aparece melhor para o povo. Mas não é só isso. O problema é o seguinte, nós defendemos, inclusive, vamos ser claros, nós defendemos que tem que fazer novas eleições no país. Né? Isso é a Constituição diz. Que precisa... Os 2 primeiros... Não, mas não só isso. Tem que tirar o Lula da cadeia, botar para fora o Bolsonaro e para que nós queremos convocar nova eleição? Porque existe uma alternativa para o povo brasileiro nesse momento, que é a eleição do Lula. Tá certo? Assim como a gente defendeu o Fora Collor, como o José Eugênio falou do Fora Collor por engano, né? É que ele está na luta desde o Fora Collor, foi isso que ele quis dizer. Né? Está latente até hoje o Fora Collor. Então, mas por que a gente queria tirar o Collor? Era para colocar o Itamar? Não. O povo brasileiro não queria trocar 6 por meia dúzia. O povo brasileiro queria tirar o Collor tinha derrotado o Lula numa eleição profundamente fraudulenta, né, que teve manipulação, um monte de coisa. Queria tirar o Collor porque a expectativa era, tira o Collor e a gente elege o Lula. Essa era a expectativa do povo brasileiro naquele momento. Da mesma maneira, hoje o povo começou a se manifestar contra o Bolsonaro, e a gente vê que é um sentimento muito claro. A gente viu isso no Carnaval, aonde o povo não está controlado pelos dirigentes da esquerda, onde o povo não está controlado pelos sindicalistas da esquerda, o povo grita o quê? Bolsonaro vai tomar naquele lugar. É o sentimento do povo. A esquerda que não quer falar fora Bolsonaro, por quê? Uma parte da esquerda que tem que respeitar as eleições. Que ele foi eleito. Né? Como ele foi eleito, a urna é sagrada. A urna é uma coisa, nossa, maravilhosa. Mesmo a eleição tendo sido falsa, né, com o Lula preso, o pessoal quer respeitar essas eleições. A direita não respeita nada. Você viu na Venezuela? O cara que não teve voto de ninguém, não foi nem candidato. Ele mesmo se autoproclamou presidente. Agora a esquerda brasileira quer respeitar um pulha que nem o Bolsonaro. Né? É um negócio totalmente absurdo. Bom, nesse sentido, é preciso... A própria questão do fascismo, a gente não deve olhar o fascismo não é o Bolsonaro. O fascismo é um movimento que representa o desespero da pequena burguesia, que pode ser encabeçado pelo Bolsonaro, pode ser encabeçado pelo Mourão, pode ser encabeçado até por outra pessoa. Até por alguma liderança da esquerda que se venda para a direita, como a gente viu no caso do Mussolini. Por isso a gente tem que abrir o olho para as condições gerais, para ter uma política. Não é uma luta contra um indivíduo. Né? Não é simplesmente a luta contra um indivíduo. Às vezes ela se expressa, se materializa. Bom, por último, eu acho que por último mesmo, e aí eu junto as duas coisas, a questão que o Sebastião levantou e também que o companheiro Leomar levantou, que elas estão... Zelmar, desculpe. Não esquece nunca mais. É um nome chique. O último da fila. Então, eu acho que o problema, a questão é o seguinte, esse problema da presença do MBL na cidade,
Né? Lógico que a direita já está presente aqui num monte de coisa, né? Está presente na política dos patrões, dos candidatos da direita, no ataque aos professores, à população, etc. E tal. Mas tem aquela hora que o cara levanta a cabeça. Agora, o cara ele acha que a situação permite a ele se aparecer e ele bota. Bom, e veja inclusive que eles convidam até gente do PT e do PSOL, como o companheiro falou. Né? Em primeiro lugar, assim, nós teríamos que conclamar os companheiros a não aceitarem esse tipo de convite. Né? Fizeram um convite, mas não mandaram o convite pessoalmente. Não, tudo bem. Só para mídia. Não, tá bem. Quer dizer, o papel do pessoal da esquerda seria falar, ó, com vocês a gente debate aqui, ó. Tá certo? A gente não tem debate com fascista. Fascista a gente não debate. Por exemplo, a gente tem divergência aqui entre a gente deve agir assim, ou assado. Tudo bem, normal. Porque nós estamos no mesmo campo de classe. Um cara que quer acabar com a nossa aposentadoria, matar os sem terra, né, que quer fechar o sindicato, por que eu vou debater? Eu vou abrir aqui a mesa, o companheiro Sebastião, que o sindicato aqui, que tem uma conduta democrática. Então vai abrir o sindicato para a direita vir aqui debater como é que vai massacrar os trabalhadores. Se ele fizer isso, tá certo? Está agindo, está atirando na própria cabeça. A política suicida. A gente não debate, a gente não abre espaço. Tem o boletim do sindicato. Né? Então, divulgar aqui no boletim, MBL se reúne, participe das reuniões do MBL, só se o Sebastião beber demais, aí tem que ir lá e dar um couro nele, que é um negócio que não tem cabimento. Então, mas alguém do PCO, né? Não, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, nossa opinião, nós queremos debater com vocês, esse debate tem que ser feito aí, por exemplo, no Comitê Lula Livre. Nós temos que fazer, veja só, tinha um ato na Embaixada de Cuba, né, onde a direita chamou a protestar contra a mudança na Constituição cubana, que foi decidida pelo povo cubano, tá certo? Era uma provocação, eles queriam fazer uma provocação. Nós fomos lá e chamamos o pessoal, né, os companheiros do MST, do PT, e fomos lá, os caras apareceram lá com meia dúzia de caras. Nós botamos os caras para correr, falamos, vocês não têm direito de manifestar, vamos quebrar a cara de vocês. Né? Porque assim, com esses caras não vamos lá. Então, companheiro, nós queremos discutir a nossa diferença de opiniões. Vocês acham que vocês receberam dinheiro dos Estados Unidos, estão aqui para protestar contra Cuba, e nós, não, que conversa. Como é que conversa que nós vamos ter com os caras que botaram os médicos cubanos para ir embora, né? Sacrificando o povo brasileiro? Não tem conversa. Né? Eles marcaram uma manifestação na frente da sede da UNE, tá certo? Para afrontar a entidade dos estudantes. Nós fomos lá, juntamos a juventude do PCO com os companheiros do PCdoB, do PT, falou, ó, o pessoal do PCdoB contratou segurança. Falou, não, e segurança, tem que chamar os estudantes a defender a organização dos estudantes. Juntamos lá algumas centenas de estudantes. Foi ótimo. E botamos, a garotada colocou os estudantes da direita para correr, assim que nós temos que passar a fazer. Então eu acho, por exemplo, a gente tem que avaliar as forças, o tamanho do negócio, mas a gente deveria denunciar publicamente, né? E se a gente tiver condição, nós temos que fazer um ato contra, não pode, veja só, nós não fazemos, nós não queremos brigar para apanhar, nós queremos botar o pessoal para correr, né? Isso está acontecendo, por exemplo, nas universidades. A direita vai lá e chama uma manifestação da direita, os estudantes se reúnem, bota a direita para correr. É assim que nós temos que fazer. Se um professor é atacado na escola, a direita ameaça, né, com denúncia, o que nós temos que fazer? Vamos chamar a polícia, a justiça? Não. Tem que chamar o companheiro do Sindicato da Construção Civil, companheiro da CUT, companheiro do PT. Vamos lá e vamos defender o professor juntos. Né? Nós temos que começar a criar uma... Isso é uma maneira concreta. Nós não estamos propondo, veja só, nesse momento aqui, nós estamos propondo, quando a gente fala de criar um movimento de autodefesa, nós não estamos falando de a gente pegar em arma aqui e sair correndo atrás dos direitistas. Não é disso que se trata nesse momento. Pode chegar uma hora que a coisa fique mais complicada, infelizmente, a gente tem que fazer coisas que a gente não vai discutir aqui agora. Mas nesse momento se trata de se defender. O pessoal ameaça uma companheira, né? Aí tem vários ativistas aqui, tem companheiros diretores de sindicato. Nós vamos ficar fazendo discurso? Não, a gente tem que ir lá e tem que cobrar a fatura. Você tem que juntar os homens, as mulheres, vai falar, vem aqui agora, meu amigo, fala aqui na nossa frente o que você falou aí. Tá certo? Nós não temos, individualmente, nós não temos condição. Mas vamos supor que o Bolsonaro falou tivesse sido falado pelo prefeito de Volta Redonda. Nós tínhamos que organizar uma manifestação do movimento de mulheres, movimento de pais, do sindicato, ir lá e falar
Não, nós vamos aceitar isso daí. Você vai falar isso aqui das mulheres de volta. Por exemplo, o papel nesse momento seria chamar uma mobilização das mulheres em todo o país, né? E falar, não, vamos para as ruas. Bolsonaro está destratando as mulheres brasileiras e chamar todas as organizações, inclusive as organizações de homens, entendeu? Querer fazer um negócio para enfrentar, falar. E aí, inclusive esse movimento teria que assumir. Por isso nós queremos fora Bolsonaro. Porque ele é uma pessoa que não respeita as mulheres, que são a maioria da população brasileira, né? Que são uma parcela fundamental que sustentam a riqueza do nosso país, não desrespeito. Nós não podemos aceitar mesmo. Mas o fato de que a gente não possa aceitar, não quer dizer que nós vamos lutar com a arma errada, tá certo? Porque senão a gente vai acabar atirando na gente mesmo. Então, com isso daí, eu acho que esse é o chamado que eu faço. Eu acho que o bom desse encontro aqui foi um encontro de ativistas, de gente que está participando da luta, e nós vamos dar sequência, como foi anunciado aqui, na terça-feira com o Comitê Lula Livre, né? Nós vamos continuar reunindo aí o Comitê de Luta contra o Golpe, e vamos fazer outras atividades juntas aí, com certeza. Muito obrigado a vocês aí. Eu gostei muito de compartilhar com vocês. Lula livre! Lula livre! A gente fica por aqui então, desligando. Obrigada, gente, pela assistência aí.